Retomando só o que foi dito no último filme, no último vídeo, desculpem, eu dividi, portanto, as cartas nos seguintes blocos. Portanto, locais barra cultura, depois a parte das pessoas e até da espiritualidade, portanto, vamos pôr assim, profissões barra pessoas, locais e culturas, povos e espiritualidade e depois situações concretas. Tendo em atenção o número de cartas, eu vou começar pelos locais e, essencialmente, pelas profissões barra pessoas. Em relação aos locais, o que é que eles dizem? Dizem o seguinte, que quando nós sentimos fascínio por um dado país ou cultura, é porque possivelmente já vivemos nesse país e tivemos contacto com essa cultura. E tal facto, essa nossa vivência passou-se a algo que está a influenciar, a situação presente ou a vida presente. Aconselham a viajar até esses países para encontrarmos aí as nossas origens ou para pesquisarmos. A primeira carta que aparece é a carta da Ásia, em que no fundo, e se vocês repararem, temos aqui o dourado tem muito a ver, e a própria figura, enquanto que a carta limita-se a dizer isto, que havia uma harmonia de grupo, um altruísmo, um sacrifício da individualidade, e que agora, perante o choque com uma sociedade individualista, não nos conseguimos adaptar, há aqui a necessidade de meditarmos, de refletirmos e a cor amarela é o intelecto, no fundo, e pensarmos, analisarmos bem as coisas. Portanto, os locais ligados, as cartas ligadas aos locais, foca sempre que a origem da situação que vivemos tem a ver com algo que vivenciamos num dado local ou numa dada cultura e que se entra agora em choque com o que estamos aqui a viver. Outra carta é a Atlântida. A Atlântida diz que nós, no fundo, trazemos aqui memórias idílicas, memórias paradisíacas. Pois é, a Atlântida era um continente que oferecia todas as maravilhas e que temos muitas saudades disso. Lembramos também da queda da Atlântida, que foi uma queda trágica, e isso causou-nos traumas. Fala também, portanto, no fundo, que a Atlântida, segundo o que consta, foi destruída porque o homem utilizou mal o poder dos cristais e isso acabou por rebentar com o continente. Portanto, aparecem aqui uns golfinhos, que é a comunicação entre os dois planos. Estas cartas podiam ter um estudo da simbologia muito mais rico, que, na minha opinião, não têm. Poderá ser exatamente esses traumas do final da Atlântida que nos estão a marcar, pode ser essas memórias idílicas que nos estão a fazer nostalgia, a sentirmos nostalgia por isso. A carta do Egito, quando há um padrão negativo, quer de comportamentos, quer de recolha de pessoas, há uma recusa em corrigir-se. Aqui o que é que eles aconselham? Explorarmos a espiritualidade egípcia, que está ligada também a uma certa astrologia, à astronomia, e aí sim é possível nós termos contacto com os nossos medos, que estão enraizados, devido a algo que lá se passou que foi traumático, e que é por isso que eles aconselham muito a regressão e a terapia de vidas passadas. Depois temos mais cartas, o Galáctico. O Galáctico diz-nos que somos uns bebés nesta reencarnação, ou seja, que nascemos há muito pouco tempo, não viemos à Terra muitas vezes. O Galáctico diz-nos mesmo que somos bebés, que deve ser das primeiras reencarnações que temos, e que estamos um pouco deslumbrados, mas ao mesmo tempo perdidos. Perdidos porque não nos identificamos com nada, somos constantemente magoados, pois a nossa sensibilidade está ao rubro, portanto está num ponto máximo, e que possivelmente, portanto, vamos ter grandes dificuldades em adaptar-nos devido à nossa natureza sensível e ao facto de ainda não termos tido reencarnações passadas que nos permita dar um certo calo, vá lá. Temos o grego-romano, que aqui já nos indica que vivemos uma vida significativa na Grécia Antiga ou na Roma, que pode estar a influenciar a situação atual. E aqui eles aconselham-nos, no fundo, ou então que a visitarmos estas regiões
porque pode desencadear em nós recordações que nos sejam familiares. Durante a vida greco-romana teve experiências e relacionamentos que estão na base da sua situação atual. Também trouxe o conhecimento que adquiriu nessa vida. Agora, que está consciente da sua ligação à Grécia Antiga e à Roma, passa algum tempo a pesquisar estas culturas e a espiritualidade associada a esses locais. A sua investigação vai determinar e desencadear memórias e revelações que permitir-lhe uma maior compreensão da situação por que está a viver. Já a carta à quinta fala que viveu numa quinta. Numa quinta, com tudo o que isso tem de bom, claro, o contacto com a natureza, com os animais, com o que há de saudável, com o puro. E que, no fundo, há uma certa pureza dessa vivência que nos está a fazer com que nós não nos sintamos bem. Então, precisamente, se estamos a viver numa cidade com essa, não nos estamos a adaptar bem. O que é que esta carta também refere? Que há uma necessidade de voltarmos a ter uma comunhão com a natureza. É a necessidade de voltarmos a conectar-nos com a natureza para que consigamos atingir as nossas origens. Portanto, a vida passada na quinta está a influenciar a sua situação presente. Talvez tenha levado uma vida simples e feliz e anseie mais uma vez por essa pureza. Poderá ter desfrutado do carinho de uma família alargada durante a sua vida na quinta. Os anjos também poderão ajudar a consolá-la e a tornar-se autossuficiente ao cultivar os seus próprios sentimentos de como fazia numa vida passada. É muito provável, e atenção a isto, que tenha trazido consigo o dom do cultivo, de fazer crescer os produtos da terra. Esta carta pode estar a pedir para voltar a conectar-se à natureza e aos animais, pois faziam parte da sua vida passada. Pode também indicar que sofreu um acidente na vida passada com algum instrumento agrícola e que isso ter-lhe causado algum trauma. Isto são as cartas que indicam locais. Depois temos aquelas pessoas e que no fundo pessoas, aqui eu pus aqui as pessoas, profissões, que tem o escriba, que diz que possivelmente você foi escritor ou escriba. Tem a carta das artes, em que o incentiva a cultivar a parte criativa e artística que há em si. Diz que poderá ter sido um anjo em que ajudou muitas pessoas, no fundo, a fazer esta caminhada aqui na Terra e que neste momento voltou para ajudar as pessoas aqui. O bebê, em que sente-se extremamente desprotegido, inseguro, e o que viveu como bebê está neste momento, por exemplo, se viveu uma infância ou quando era bebê sentiu-se abandonado e não amado, isso está a influenciar a sua vida presente. A carta do cavaleiro diz-nos que realmente você poderá ter sido um cavaleiro noutra vida, em que expandia a fé cristã, etc. Tem aqui a carta cristã, aqui. Mas tem uma alma de cavaleiro. É provável que você desde muito cedo tenha sentido um grande fascínio por lendas e imagens de cavaleiros, principalmente da época arturiana. Nos relacionamentos e trabalhos é levado a proteger os mais fracos e vulneráveis. Poderá escolher uma profissão que o coloque num papel de guardião ou de protetor. É essencial que trabalhe apenas para organizações em que acredite totalmente. Enquanto cavaleiro é leal àqueles que merecem o seu respeito, caso contrário nunca será feliz. A parte do cônjuge vai-nos dizer que possivelmente você teve um papel importante como marido ou mulher de alguém. Ora bem, tirou esta carta porque a sua pergunta está relacionada com uma relação de casamento ou de união de facto, nesta vida ou numa vida passada. Talvez o seu cônjuge atual seja alguém com quem já passou ou compartilhou um romance ou teve um relacionamento. Se estiver solteiro, é possível que o seu futuro cônjuge tenha estado consigo em vidas passadas. Em alguns casos, os apaixonados reencontram-se ao longo dos séculos e partilham um elo imortal de amor verdadeiro. É isso que geralmente se chama alma gêmea. Assim, esta carta pode significar que a pessoa em que está a pensar é de facto a sua alma gêmea. Outra personalidade que você pode ter desencadeado, pode ter representado na vida passada é uma figura de autoridade.
No passado, também poderá ter-se deparado com algumas figuras de autoridade intimidantes ou bastante cruéis. Talvez muitas vezes tenha dado por si diante de pessoas abusivas e sedentas de poder. Estas situações podem levá-lo a temer figuras de autoridade e a sucumbir à sua vontade no presente. Pode também levar a que não tenha respeito pelas mesmas figuras de autoridade. O que é que esta carta refere mais? Refere que para além de temer certas figuras de autoridade, há outro grupo que, por sua vez, não tem a mínima respeito por elas. Poderá defender acerrimamente os seus direitos ou poderá desenvolver fobias a conflitos. E poderá também negar as suas próprias necessidades para evitar discussões e desarmonia. Em alguns casos, isto pode levar a uma forma de depressão chamada desamparo aprendido, em que nem sequer tenta melhorar a sua vida. Para curar esta situação, encha-se de amor próprio e autoestima e visualize que está intacto e restabelecido. Outra pessoa ou outra personagem que pode ter sido vivido numa vida passada foi o índio. O índio, isto no norte da América, norte-americano, não é? Aqui está a carta do índio, do índio, que refere o seguinte. Desculpem, não estou a procurar aqui um livro, porque isto eu recebi agora o livro. Aqui está. Que refere o seguinte. Esta carta significa que teve uma vida passada importante enquanto índio-americano, que está ligado ao seu caminho atual nesta vida. Estudar os ensinamentos. O xamanismo, por exemplo, é importantíssimo que você tenha contacto com o xamanismo, pois pode ajudá-lo a despertar recordações antigas e conhecimentos que já tem dentro de si. Esta carta também pode representar culturas indígenas de outro país. Talvez tenha raiva ou alguma dor escondida devido a uma batalha ou a outra perda durante a vida indígena. Tal como sucede com outros traumas no passado, uma sessão com um profissional qualificado para fazer regressões pode ajudá-lo a curar essa velha energia. Depois gostaria de falar sobre essas regressões. Tem aqui a carta da mãe, em que pode ter sido já mãe, ou pode ter sido filha, e portanto trazer os traumas de qualquer um desse tipo de relações. Pode também ter sido já um monge ou uma freira. O mesmo se passa com a relação do pai, desculpem. O xamã também, pode ter sido um xamã. O xamã é alguém que tem poder, é um estilo de mestre tribal ligado à parte da espiritualidade, com o dom de conexão com a parte espiritual, com os espíritos ancestrais, com até o próprio dom da cura. Pode ter também sido um sumo sacerdote ou uma sacerdotisa. Portanto, isto de maneira geral é o que diz estas cartas, e nesta última parte que se parte a seguir vamos para as situações mesmo vividas, cartas que focam situações vividas. Até já.